O segredo na chácara dos Carvalho. Maria Lúcia Fernandes tinha 32 anos, mas carregava no rosto a marca de quem viverá duas vidas em uma só. Seus olhos castanho escuros, sempre atentos, pareciam buscar respostas onde ninguém mais olhava. Era professora de história em uma escola pública de São José dos Campos, interior de São Paulo, e morava sozinha em um apartamento modesto no bairro Satélite, rodeada por livros e plantas que insistiam em murchar, apesar de seus cuidados. A única coisa que florescia em sua vida era a amizade com os vizinhos do andar de baixo, o casal Carvalho, Dona Ana e seu Antônio, que há 25 anos celebravam seu aniversário de bodas de prata com uma festa na chácara que possuíam nas proximidades da Serra da Mantiqueira. Maria nunca soube quem eram seus pais biológicos. Adotada aos 3 anos por um casal de professores aposentados, cresceu ouvindo que sua mãe biológica não pôde ficá-la, e que seu pai era um homem de bem, mas desaparecido. Os documentos de adoção eram vagos, e suas perguntas, sempre respondidas com um sorriso triste o passado não muda o presente, minha filha. Até que naquela sexta-feira de outubro, ao ajudar Dona Ana a arrumar os últimos detalhes da festa, encontrou uma caixa de sapatos embaixo da cama do casal, cheia de fotografias amareladas. E entre elas, uma que a paralisou. Era ela. Com 3 anos, sentada no colo de uma mulher que, apesar do tempo, Maria reconheceu instantaneamente, Dona Ana. Mas não era a semelhança física que a deixava sem ar. Era o homem ao lado, seu Antônio segurando-a pela mão com um sorriso que Maria conhecia demais. O mesmo que ele lhe dirigia todas as manhãs, quando lhe entregava um café fresquinho na porta do prédio. Bom dia, minha flor, tomou seu café? O peso da verdade. A fotografia tremia em suas mãos. Maria não precisou de mais provas. Os olhos, o formato do queixo, a maneira como Dona Ana inclinava a cabeça ao rir, tudo batia. Mas por que em 25 anos de vizinhança, nenhum dos dois jamais havia mencionado nada? Porque quando ela, aos 15 anos, chorou no ombro de Dona Ana por se sentir abandonada, a mulher não disse, eu estava ali, Maria. Eu era sua mãe. A festa começou às 19 horas, mas Maria chegou só às 20h30, com a desculpa de que o carro tinha dado problema. Na verdade, passou 1 hora no banheiro do seu apartamento, olhando no espelho, tentando enxergar a menina da foto. Quando entrou na chácara, o cheiro de comida caseira e o som de um samba de raiz a envolveram. As mesas estavam cheias de parentes e amigos dos Carvalho, pessoas que agora, Maria via com outros olhos. Será que todos sabiam? Será que ela era a única que vivia essa farsa? Dona Ana a abraçou com força. Maria, minha filha, você veio. Pensamos que não daria tempo. A palavra filha soou como uma faca. Preciso falar com vocês. Sozinhos, sussurrou afastando-se do grupo. Seu Antônio, sempre calmo, notou seu tom urgente. Claro, minha flor. Vamos até a varanda. A confissão. A varanda da chácara dava para um vale iluminado pela lua cheia. O ar frio da serra picava a pele, mas Maria mal sentia. Ela jogou a foto sobre a mesa de madeira. Por que vocês nunca me disseram? Dona Ana levou as mãos à boca. Seu Antônio fechou os olhos, como se esperasse por aquele momento há décadas. Maria, a voz de Dona Ana quebrou. Nós tentamos. Deus sabe como tentamos. Tentaram o quê? Me criar? Porque não foi o que aconteceu. Seu Antônio suspirou. Era 1995. Você tinha 3 anos e sua mãe, ele apontou para Dona Ana, era uma garota de 16, grávida de um homem casado. Um homem poderoso. Quando ele soube da gravidez, ameaçou matá-la se ela não sumisse com você. Nós éramos jovens, sem dinheiro, sem família que nos apoiasse. A única saída foi deixá-la com uma família que pudesse protegê-la. Uma família que, por coincidência, morava no mesmo prédio onde nós alugávamos um quarto nos fundos. Maria sentou-se, as pernas fraquejando. Vocês me deram para os meus pais, enquanto moravam embaixo de mim? Dona Ana chorava. Não foi assim. Nós te visitávamos, Maria. Todos os dias por anos. Até você fazer 5 anos, quando seus pais adotivos se mudaram para Campinas. Aí perdemos o contato. Quando voltamos a São José 10 anos depois, você já era uma moça. E nós não tivemos coragem. Como explicar que abandonamos você por medo? Como dizer que todas as vezes que você nos chamou de vizinhos, nosso coração sangrava? Maria sentiu o chão sumir. Não era abandono. Era proteção. Uma proteção que durou uma vida inteira. O desfecho duplo. A escolha. 2 meses depois, Maria sentava-se à mesa da cozinha de seu apartamento, agora com uma chave extra, a da chácara dos Carvalho. Eles haviam lhe contado tudo, até o nome do homem que a ameaçara,
um político hoje falecido, cuja família ainda tinha influência na região. Mas Maria não queria vingança. Queria respostas para si mesma. Naquela manhã, Dona Ana lhe entregou uma caixa com cartas. Escrevi uma para cada aniversário seu. Nunca enviei. Mas hoje, se você quiser, pode ler. Maria segurou a primeira, datada de 1996. Minhas mãos tremem ao escrever. Faz um ano que não te vejo. Seu riso ainda ecoa nos meus sonhos. Ela fechou os olhos. Podia escolher, viver com a dor da mentira ou abraçar a verdade tardia. Podia odiá-los por terem a deixado ou amá-los por terem a salvado. Naquela noite Maria foi até a chácara. Dona Ana e seu Antônio estavam na varanda como sempre. Desta vez ela sentou-se entre eles sem dizer nada. Seu Antônio lhe passou um café. Dona Ana segurou sua mão. Ninguém falou em mãe, pai ou filha. Não era necessário. Mas no bolso de Maria, a carta de 1996 estava aberta. E em algum lugar entre São José e a Serra, o vento levou embora o último pedaço de uma menina que finalmente encontrou seu lar. O silêncio que fala. A chuva começou a cair fina sobre os telhados de zinco da chácara, como se o céu também precisasse lavar algo. Maria não se mexeu. O cheiro de terra molhada se misturava ao do café amargo que seu Antônio servirá em caneca de esmalte azul, desgastada pelo tempo. Dona Ana, sem soltar a mão dela, passou o polegar sobre as cicatrizes quase imperceptíveis nos nós dos dedos de Maria, marcas de uma infância que ela não lembrava, mas que o corpo guardava. A gente não precisa falar das coisas que a gente já sabe, murmurou Dona Ana, olhando para o horizonte onde as luzes de São José piscavam como vagalumes presos na neblina. Maria respirou fundo. No bolso, o papel da carta de 1996 estava amassado, úmido das lágrimas que ela não deixará cair. Seu riso ainda ecoa nos meus sonhos. A letra era de uma mulher que não era sua mãe, mas que a amara o suficiente para escrevê-la. E isso doía mais do que qualquer abandono. Por que agora? Perguntou finalmente sem olhar para nenhum dos dois. Seu Antônio suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos. As mãos dele, grossas e cheias de calos, seguiam o ritmo de um tempo que Maria não viverá. Porque a verdade é como plantação, menina. Tem hora de colher. Se deixar passar, apodrece na terra. Dona Ana apertou sua mão com mais força. E tem coisas que a gente só entende quando está pronto para carregar. Maria fechou os olhos. Lembrou-se do dia em que, aos 8 anos, acordara em um quarto estranho, com paredes pintadas de um rosa desbotado e um urso de pelúcia que não era seu. Lembrou-se da voz de uma enfermeira dizendo: "Você vai ficar bem aqui, querida", enquanto seus dedos procuravam, em vão, a mão de alguém que nunca chegou. Mas não era essa memória que a queimava agora. Era o rosto de ela. A mulher da carta. A que escrevia sobre sonhos e risos, enquanto Maria crescia acreditando que tinha sido deixada, não salva. E se eu não quiser saber? Sua voz tremeu pela primeira vez em anos. Dona Ana não respondeu com palavras. Em vez disso, tirou do bolso do avental um envelope amarelecido, mais velho que o primeiro. Dentro não havia carta. Havia uma foto. Maria reconheceu o lugar imediatamente, a mesma varanda onde estavam sentadas, só que décadas antes. Uma mulher jovem de cabelos escuros e olhos que pareciam guardar o mar, segurava no colo uma criança de não mais que 2 anos. A criança sorria com os bracinhos esticados para algo fora do enquadro. E ao lado delas, de pé, com um sorriso tímido e as mãos nos bolsos, estava ele. O homem que Maria só conhecera como o motorista que me trouxe aqui. Às vezes a gente acha que está a escolher entre dor e alívio, disse seu Antônio, apontando para a foto, mas não é bem assim. É escolher entre uma dor que a gente conhece e uma que a gente ainda não entende. Maria tocou o rosto da mulher na foto. Os dedos tremiam. E se eu não gostar do que vou entender? Dona Ana segurou seu queixo, obrigando-a a olhar nos seus olhos castanhos, cheios de rugas e de uma paciência que só quem já perdeu muito para ganhar um pouco consegue ter. Aí você vai fazer o que todo mundo faz, minha filha. Vai viver com isso. O vento sacudiu as folhas da mangueira no quintal, e por um instante, Maria jurou ouvir um riso distante, agudo, infantil, como de alguém que ainda não aprendeu a ter medo do mundo. Ela não sabia se era memória ou imaginação. E pela primeira vez percebeu que não importava. O peso das coisas que não cabem no peito. A casa cheirava a terra molhada e a canela queimada no fogão de lenha. Maria deixou a foto sobre a mesa de madeira, onde as marcas dos talheres contavam histórias de refeições que ninguém mais lembrava direito. Seu Antônio coçou a barba branca, os dedos grossos como raízes velhas, e murmurou algo sobre chuva chegando. Dona Ana, sem soltar o queixo dela, apertou só um pouco mais, não por crueldade,
mas porque algumas verdades precisam de pressão para entrar. Você não vai gostar, admitiu baixinho. Ninguém gosta. Mas tem coisa pior que saber? Maria engoliu em seco. A garganta doía como se tivesse engolido vidro. Tem. É suspeitar. Dona Ana soltou uma risada rouca de quem já viu muitos enterros e poucos milagres. Ah, menina. Suspeita é só dor adiada. E adiar não é viver, é se afogar devagar. Do lado de fora, o céu escureceu de repente, como se alguém tivesse jogado tinta preta sobre o sol. O riso infantil voltou mais alto dessa vez, misturado ao barulho dos galhos batendo na janela. Maria se levantou tão rápido que a cadeira rangeu contra o chão de tijolo. Não havia ninguém no quintal, só a mangueira balançando, as folhas brilhando como moedas falsas. Você também ouve? Perguntou a voz trêmula. Seu Antônio não olhou para ela. Continuou enxugando as mãos no pano de prato devagar, como se o tempo não tivesse pressa. Ouço há anos. Mas não é para gente que esse riso tá falando. Maria sentiu o coração bater nos dentes. Alguma coisa dentro dela se mexeu, como um animal acordando depois de muito tempo dormindo. E se for? Dona Ana se aproximou da janela, os dedos enrugados apoiados no vidro empoeirado. Aí você vai ter que decidir se quer responder. O vento uivou longo e triste como um lamento. E então, entre as folhas da mangueira, algo se moveu. Não era uma criança. Era uma sombra com formato de menina, os braços esticados para frente, os dedos finos como agulhas. Os olhos, se é que eram olhos, brilhavam como carvão úmido. E quando abriu a boca não saiu som. Só um fio de ar gelado que serpenteou pela sala, apagando a chama do lampião com um chiado. Maria não gritou. Não correu. Ficou parada porque alguma parte dela sabia. Aquilo não era um fantasma. Era uma pergunta. E ela já carregava a resposta há muito tempo. A resposta que ardia. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era denso, como a água de um poço fundo, onde coisas antigas boiam sem nome. Maria sentia o peso daquilo que não era dito pressionando suas costelas, como se a sombra tivesse mãos dentro dela, revirando memórias que preferia não tocar. Dona Ana não se moveu. Seus olhos, opacos como pedras de rio, refletiam a escuridão lá fora sem piscar. Você sabe o que ela quer, murmurou, e sua voz era áspera como folhas secas esmagadas. Não é perdão. Não é vingança. É só uma confirmação. Maria engoliu em seco. A saliva desceu queimando, como se tivesse tragado cinzas. Lembrou-se da noite em que o fogo comeu a casa dos Fundão, do cheiro de cabelo queimado, do grito que não foi dela. Lembrou-se das mãos pequenas, tão pequenas que tinha visto se debater entre as chamas antes de a porta ruir. Eu não fiz nada, sussurrou, mas as palavras soaram falsas até para ela. A sombra inclinou a cabeça, como um pássaro curioso. Os dedos agulha tremularam e de repente, o ar na sala ficou pesado com o cheiro de terra molhada e algo doce, podre, como frutas esquecidas no fundo de uma cesta. Você deixou, disse Dona Ana, e desta vez não era uma acusação. Era só um fato, duro como osso. E agora ela quer saber se você faria diferente. Maria fechou os olhos. Atrás das pálpebras, viu o fogo de novo. Viu as chamas lambendo as paredes, o teto desabando e a si mesma, paralisada na porteira, enquanto o vento uivava o nome da menina que ninguém mais lembrava. Não, admitiu, e a palavra saiu como um suspiro, como algo que carrega por anos e finalmente solta. Não faria. A sombra sorriu. Não foi um sorriso de alívio nem de triunfo. Foi o sorriso de quem finalmente entende uma coisa que sempre soube, mas nunca tinha nome. Os olhos carvão brilharam mais forte e então, devagar, ela começou a se desmanchar. Não como fumaça, não como névoa. Como tinta na água espalhando-se pelo chão, pelas paredes, até que só restou uma mancha úmida no assoalho, escura e brilhante. Como se algo tivesse chorado ali por muito tempo. Dona Ana suspirou longa e profundamente como se tivesse segurado a respiração por décadas. Agora você carrega duas, disse, e sua voz era quase gentil. A sua e a dela. Maria olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo. Não de medo, mas de algo pior, uma certeza que não tinha volta. Lá fora, o vento parou de uivar. A mangueira balançou uma última vez, e uma folha seca caiu na varanda como um ponto final. Dentro de Maria, algo que sempre esteve adormecido abriu os olhos. A sombra que respira. Maria fechou os punhos com força, e as unhas cravaram-se nas palmas até formar meia-luas de sangue. Não doeu. Era como se a dor tivesse se tornado um som distante, abafado pelo peso daquilo que agora habitava dentro dela. Dona Ana se levantou com um gemido surdo dos joelhos, arrastando os pés até a janela. O vidro, antes embaçado pela umidade da noite, agora refletia apenas o vazio do quintal.
A folha seca na varanda não estava mais lá. Em seu lugar, uma rachadura fina serpenteava pelo chão de madeira como um riso contido. Ela não foi embora, murmurou a velha, passando os dedos pela fresta. Só mudou de pele. Maria sentiu o gosto de ferro na boca. Não era sangue. Era o sabor daquilo que se enroscava em suas costelas, pulsando no ritmo de um coração que não era seu. Quando respirou fundo, o ar saiu em espiral, como se algo dentro dela estivesse aprendendo a usar seus pulmões. O que eu faço agora? Perguntou, e sua voz saiu mais grossa, como se arrastasse sílabas debaixo d'água. Dona Ana virou-se devagar, e seus olhos, antes opacos como seixos do rio, agora tinham um brilho úmido, quase febril. Você não faz nada. Deixa. Ela estendeu a mão, e Maria viu que os dedos da velha tremiam, não de fraqueza, mas de expectativa. Elas sempre voltam para quem tem fome delas. Maria não entendeu. Não de verdade. Mas quando olhou para baixo, viu que a mancha no chão tinha se movido. Não era mais um borrão passivo, agora tinha bordas afiadas como dentes. E estava crescendo. Eu não tenho fome de nada, mentiu. Dona Ana riu, um som seco como cascas de árvore se partindo. Todo mundo tem fome, menina. Uns comem pão, outros comem silêncio. Você, ela apontou para o peito de Maria, onde algo se contorceu. Você vai comer o que elas deixarem. Lá fora a mangueira rangeu novamente, mas desta vez não foi o vento. Era o som de galhos se dobrando sob um peso invisível. Algo estava descendo. Algo que não pisava no chão, mas deslizava sobre ele, como óleo quente em uma frigideira. Maria recuou até bater nas paredes. A casa que sempre cheirara a terra molhada e ervas secas, agora fedia algo podre e doce, como fruta estragando dentro de um caixão. Ela está aqui, sussurrou Dona Ana, e sua voz era quase um canto. E não é a única. As sombras nos cantos da sala começaram a inchar, não como coisas vivas, mas como memórias ganhando forma. Maria reconheceu os contornos antes mesmo de ver os rostos. A mulher da mancha, agora com boca costurada por fios pretos, outra mais magra, com os olhos substituídos por moedas enferrujadas, e uma terceira tão pequena que poderia ser uma criança, se não fosse pelos dedos longos demais, enroscados como raízes em seus próprios cabelos. Elas querem um corpo, disse Dona Ana, e desta vez não havia gentileza em sua voz. Só uma fome antiga ecoando a de Maria. E você tem espaço de sobra. Maria sentiu as unhas afundarem ainda mais em suas palmas. Não era ela quem estava fazendo aquilo. Era elas. E quando a primeira sombra esticou os braços em sua direção, Maria não gritou. Ela sorriu, porque pela primeira vez na vida não estava sozinha. E a fome, afinal, era um banquete para dois. O peso dos que não têm nome. A primeira a tocar Maria foi a pequena, aquela cujos dedos se retorciam como cipós. Sua pele estava quente, quase úmida, como se tivesse sido retirada de um caldeirão há pouco. Quando os dedos longos se enroscaram em seu pulso, Maria sentiu algo se desprender dentro dela, uma costura antiga, um nó que nunca soubera que existia. Você nos carrega a tempo demais, sussurrou-a de boca costurada, e os fios pretos em seus lábios estremeceram como se fossem vivos. Sua voz não saía da garganta, mas de algum lugar mais fundo, um poço dentro do peito de Maria. A sala se encheu de um cheiro de terra molhada e ferro. As paredes antes brancas, agora suavam um líquido escuro que escorria em filetes até o chão, formando poças onde se refletiam rostos que não eram os delas. Maria reconheceu alguns: a vizinha que morrera afogada no rio aos 16, o homem que vendia doces na praça e desaparecera uma noite de temporal, a criança que ela mesma havia visto cair do telhado anos atrás, todos olhando para ela com a mesma fome, a mesma expectativa. Elas mentem, disse Dona Ana, mas sua voz já não era só dela. Algo se movia sob sua pele, empurrando-a de dentro para fora, como se tentasse rasgar o invólucro frágil do corpo. Você não é como nós. Você ainda tem escolha. Maria riu, um som seco, quase um engasgo. Escolha? Ela nunca tivera escolha. Não quando a mãe a trancava no porão para proteger das coisas que só ela via. Não quando os médicos diziam que eram alucinações, que ela precisava de remédios, de eletrochoques, de silêncio. Não quando, aos 12 anos, ela enterrou a boneca de pano no quintal e no dia seguinte, a encontrou de volta em sua cama, com os olhos costurados e a boca cheia de formigas. Eu sempre soube que vocês estavam aqui, Maria murmurou, mais para si mesma do que para elas. Só não sabia que eram minhas. A de olhos moeda se aproximou, e as pupilas enferrujadas giraram como engrenagens quebradas. Quando ela abriu a boca não saiu som, mas Maria sentiu as palavras se enrolarem em sua mente como fios de arame. Você nos alimentou com medos. Agora nos alimente com carne.
O chão tremeu. Não era um terremoto, era algo pior, algo acordando. As poças de líquido escuro nas paredes começaram a borbulhar, e delas emergiram mãos, centenas de mãos, todas esticadas na direção de Maria, não para agarrá-la, mas para oferecer o que sempre lhe fora negado, pertencer. Dona Ana caiu de joelhos e quando sua boca se abriu, não foi um grito que saiu, mas um enxame de vozes, todas as que Maria já ouvirá nos cantos das salas, nos suspiros do vento, nos sonhos onde acordava com gosto de cinza na língua. Elas vão te devorar por dentro, implorou a voz que ainda era um pouco de Dona Ana. E quando não sobrar nada de você, elas vão usar seu corpo para chamar os outros. Você será a porta. Sempre. Maria olhou para suas próprias mãos. As unhas estavam negras, como se tivessem sido mergulhadas em tinta. E quando ela as pressionou contra o próprio peito, não sentiu dor. Só uma sede antiga finalmente saciada. Eu não quero ser a porta, ela disse, e sua voz soou estranha, como se já estivesse falando de dentro de um túmulo. Eu quero ser a casa. As três sorriram. Ou talvez fosse Maria sorrindo por elas. Lá fora a cidade dormia. Mas não por muito tempo. O último suspiro da casa que respirava. Maria fechou os olhos, pela primeira vez em anos, sentiu o silêncio. Não o vazio dos outros, mas o seu próprio. Um poço sem fundo onde as vozes, agora, não ecoavam, habitavam. Ela era a parede, o teto, a rachadura no assoalho por onde escorria o tempo. E quando abriu os olhos, viu que suas pupilas não refletiam mais a luz. Refletiam corredores. As três, ou ela mesma multiplicada, estenderam as mãos. Maria as tomou, e suas unhas negras afundaram na pele como pregos em madeira podre. Não doeu. Doía antes, quando ela ainda era só ossos e medos. Agora, era algo maior. Era a casa que gemia nas vigas, que sussurrava nos canos, que respirava pelo buraco na parede onde um dia Dona Ana pregara um santo de gesso. Lá fora, o primeiro grito rasgou a madrugada. Não de terror, mas de reconhecimento. Alguém na rua havia visto a fachada da antiga pensão se esticar como pele viva, as janelas piscando como pálpebras. As pessoas correriam, claro. Sempre correm. Mas algumas, as que também ouviam vozes nos espelhos, as que acordavam com gosto de ferrugem na boca, parariam. E tocariam a parede. E sorririam quando a madeira cedesse mole como carne e as puxasse para dentro. Maria não era mais a porta. Era o útero. E quando a cidade acordasse, não haveria mais ruas desertas à noite. Haveria só cômodos. Quarteirões inteiros se transformariam em corredores sem fim, onde as pessoas que ninguém via, as que falavam sozinhas, as que colecionavam chaves de portas que não existiam, finalmente teriam um lugar que as devoraria para guardá-las. No centro de tudo, onde antes ficava seu coração, agora latejava uma escada que descia, e subia, e descia novamente em espiral como um feto se enroscando no cordão umbilical do mundo. Maria sorriu com todos os dentes, inclusive os que ainda não haviam nascido. E a casa suspirou pelo seu primeiro morador.